Eu acabei de voltar de Belém do Pará e o que eu vi por lá é ao mesmo tempo impressionante e preocupante. A cidade inteira está em obra. Rua fechada, avenida tomada por máquina, canal sendo aberto, poeira para todo lado, tudo para receber a COP30, que é o maior evento climático do mundo, que acontece agora em novembro. Mas enquanto o Brasil se prepara para receber os líderes globais para falar sobre meio ambiente, o presidente Lula está sendo acusado por um dos maiores jornais econômicos da Europa de estar fazendo um jogo duplo com o futuro da Amazônia. Hoje eu vou te mostrar como essas duas histórias se cruzam e por que isso é importante para o seu bolso, para o Brasil e para o planeta. Eu sou Marcos Vasconcelos e esse é mais um episódio do Ligando os Pontos, podcast do Monitor do Mercado que vai ao ar todas as quintas-feiras no YouTube e na home do portal Terra. Se você não está inscrito ainda, esse é o momento de se inscrever e não perder mais nenhuma atualização do que a gente traz aqui toda semana. A COP30 é a Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, um encontro gigantesco previsto para novembro que vai reunir líderes de mais de 190 países, organizações internacionais, ambientalistas e empresas para discutir soluções para a crise climática. Belém foi escolhida para sediar o evento justamente por estar no coração da Amazônia, mas na prática a cidade vive uma corrida contra o tempo. São mais de 4 bilhões investidos em obras emergenciais, com ruas e avenidas tomadas por escavadeira, praça sendo reformada, canal revitalizado e até estrada nova sendo aberta agora, véspera do evento. E não é só infraestrutura urbana, né? Por falta de leito de hotel, estão sendo planejadas soluções improvisadas, né? Uso de navio de hospedagem, adaptação de escola, além dos hotéis de campanha para acomodar as delegações. Os preços estão nos valores absurdos, proibitivos. E isso fez até algumas delegações ameaçarem sair do evento. Mas enquanto Belém corre contra o tempo para se mostrar ao mundo como a capital da Amazônia, outra história acontece nos bastidores. E ela pode colocar todo esse discurso ambiental do Brasil em xeque perante o mundo. De acordo com o jornal alemão Handelsblatt, Lula adaptou uma estratégia que eles chamam de jogo duplo em relação ao petróleo. De um lado, o presidente mantém o discurso da liderança climática, defendendo a preservação da Amazônia, se posicionando como mediador entre países ricos e países em desenvolvimento nas negociações ambientais. Mas de outro, assina um decreto que acelera a concessão de licenças ambientais para megaprojetos, incluindo petróleo, gás, mineração e grandes obras de infraestrutura, mesmo em áreas de alto risco ambiental. Esse decreto nasceu de uma lei polêmica, a Lei da Simplificação do Licenciamento Ambiental, que foi apelidada de Lei da Devastação. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, queria que Lula vetasse o texto integralmente, mas o governo recuou diante da maioria favorável no Congresso. O Lula vetou algumas partes e transformou o trecho que facilita a obra prioritária em decreto, com efeito imediato. E a contradição ficou clara. A COP30 devia ser a grande vitrine verde do Brasil, mas está acontecendo no mesmo momento em que o governo abre caminho para explorar petróleo na foz do Amazonas, um dos ecossistemas mais sensíveis e menos estudados do planeta. A foz do Rio Amazonas pode guardar reservas gigantescas de petróleo, comparável ao que transformou a nossa vizinha Guiana em uma potência petrolífera emergente. E a OPEP projeta que a produção brasileira de petróleo pode subir dos atuais 4,2 milhões para 5,8 milhões de barris por dia até 2030. Isso leva o Brasil ao 4º lugar entre os maiores produtores do mundo. Para os que defendem a exploração, é uma oportunidade única. Garantir novas reservas antes que as atuais atinjam o pico de produção, já previsto também para 2030, gerar milhares de empregos, impulsionar a infraestrutura de uma das regiões mais pobres do país. Isso também reforçaria a arrecadação, reduz a dívida pública e até poderia financiar a transição para energias renováveis. Já os críticos alertam para riscos enormes, danos a ecossistemas únicos, recifes e corais e manguezais pouco estudados até agora, possibilidade de desastres ambientais, com um plano de contingência da Petrobras considerados insuficientes, falta de consulta adequada às comunidades indígenas, que fere a legislação brasileira e, no fim das contas, enquanto o mundo espera ouvir que o Brasil defende a Amazônia, o próprio governo se prepara para abrir caminho para um dos projetos de petróleo mais polêmicos da nossa história.
A COP30 é muito mais do que uma conferência, é uma vitrine global. Cada discurso, cada anúncio é um gesto do Brasil que vai ser observado de perto. Belém já está enfrentando crítica pela infraestrutura precária, os preços abusivos e as obras que podem não ficar prontas a tempo. Agora, soma-se a isso a imagem de um debate internacional sobre a coerência do governo, se é possível sediar a principal conferência climática do planeta enquanto se acelera um mega projeto de petróleo na Amazônia. Esse questionamento já está sendo feito por veículos como Handelsblatt, The Guardian e a Reuters. Líderes, ativistas, organizações chegaram ao Brasil para cobrar explicação. Isso significa que se o governo não for claro, que deveria ser um momento de prestígio, pode virar um constrangimento. Para o Brasil, está em jogo a credibilidade internacional, a capacidade de influenciar acordos ambientais e a atração de investimentos estrangeiros. Para a Amazônia, está em jogo a integridade do ecossistema que influencia o clima de todo o planeta. Em Belém, o legado pode ser positivo, com melhoria na infraestrutura, ou negativo, com obras inacabadas e dívidas. E para Lula, o que está em jogo é a própria imagem política, tanto no cenário interno, especialmente diante da sua base ambientalista, quanto no cenário externo, junto aos países parceiros. Belém está vivendo um momento histórico. COP30 pode botar a cidade e a própria Amazônia no centro das decisões globais sobre o clima. Mas, ao mesmo tempo, tem um jogo perigoso acontecendo. O governo tentando equilibrar crescimento econômico e proteção ambiental. É difícil e traz risco, sim, à credibilidade. E você, o que você acha? Dá para conciliar petróleo e compromisso climático? Deixe embaixo aqui seu comentário, vamos debater, que o debate que acontecer aqui no Brasil pode ecoar no mundo inteiro. Um abraço e até semana que vem.